Olá a todos e a todas. Eu sou Miguel Coimbra e com a Cláudia Ribeiro e a Helena Vieira sou autor de Faz Parte. Desta vez, trazemos um convidado muito especial, Pedro Anderson. Se falamos de literacia financeira e decisões informadas sobre dinheiro, dificilmente encontramos alguém que consiga explicar estes temas de forma tão clara e acessível. Jornalista económico e especialista em finanças pessoais, Pedro Anderson tem ajudado milhares de portugueses a compreender melhor o mundo do dinheiro, seja através da rubrica Contas Poupanças no Jornal da Noite da SIC ou dos seus livros, onde partilha estratégias práticas para uma melhor gestão financeira. No nosso trabalho com alunos, percebemos que muitas das dúvidas mais comuns surgem exatamente quando começam a dar os primeiros passos no mundo do trabalho. Qual é a diferença entre salário bruto e salário líquido? Como gerir um orçamento? Por que temos de pagar impostos? Estas e outras questões são respondidas pelo Pedro em conversa com a Cláudia, no Museu do Dinheiro. Sem mais demoras, fiquem com a nossa entrevista com Pedro Anderson, cheia de dicas valiosas. Pedro, estamos no Museu do Dinheiro. As pessoas ainda têm muita dificuldade em falar sobre dinheiro, não têm? Uma dificuldade imensa, e a razão é muito simples, é que ninguém nos ensinou a lidar com o dinheiro e temos medo de falar sobre dinheiro. Os pais e os pais não falam sobre dinheiro com os filhos, a escola não ensina sobre dinheiro, agora começa a falar um bocadinho, e o Estado não nos ensina a falar sobre dinheiro. Então o que é que acontece? Eu costumo dizer que nós ainda estamos na Idade Média financeira, que é, no tempo dos reis, a riqueza de uma nação media-se pelo número de moedas que havia na arca, nas arcas do Tesouro Real. E nós fomos educados dessa maneira. Ou seja, os nossos pais continuam a ensinar-nos com base em provérbios populares, que é grão a grão enche a galinha ao papo, mais vale um pássaro por não haver. Mais vale um pássaro na mão do que dois a voar, se a esmola é grande o pobre desconfia. E, portanto, repara, todos estes provérbios populares que os nossos pais nos ensinaram é, no fundo, também tudo o que eles aprenderam sobre dinheiro. E, portanto, quando a nossa cultura financeira é baseada numa cultura popular com séculos de história, estamos muito mal. Então, é importantíssimo que haja iniciativas como esta, ou seja, a escola ensinar os princípios básicos. Nem é preciso ir muito mais à frente. Nós não temos de ser doutorados em finanças e economia para tratarmos das contas da nossa casa. Não faz sentido. Ou seja, qualquer profissão que nós tenhamos ou que venhamos a ter, os estudantes, quem anda agora na escola, os alunos, vão ter as profissões mais variadas. Mas sejam professores, engenheiros, arquitetos, sapateiros, varredores de ruas, atendedores em lojas, não interessa, essas pessoas vão ter de saber gerir o que têm, mesmo que seja pouco. E é aí que entra a literacia financeira e é por isso que é tão importante nós começarmos a falar do dinheiro de uma forma natural. Até porque corremos o risco de não sabermos utilizar e deslumbrar-nos quando começamos a receber o nosso primeiro dinheiro. Quais é que são os principais perigos que, eu sei que são muitos, mas se quiseres dar uma pista ou outra, salientar um ou outro perigo que para ti são pecados capitais? Olha, vou falar-te da minha experiência, que se calhar vai ser muito comum, infelizmente, ou muito semelhante a muitos dos jovens que agora estão na escola e eventualmente a ouvir ou a ler esta entrevista, que é, eu fui atirado aos leões completamente. Eu acabei o meu curso, fiz o meu primeiro trabalho para uma empresa e eu nem sequer sabia preencher um recibo verde. Agora, repara, só no impacto emocional que isto tem, que é a vergonha de pedir ao meu cliente que me ensine a passar o meu primeiro recibo verde. Porque quando começamos a trabalhar, queremos dar logo aquela imagem de eu sou um profissional, eu faço um bom trabalho, estou aqui, quero trabalhar, eu sei fazer. E embora eu saiba fazer o meu trabalho, depois dou, por outro lado, esta imagem pouco profissional. Então, nós temos de mudar isto o mais rapidamente possível. Temos de ensinar primeiro a gerir aquilo que temos, mesmo que seja pouco. E isto começa sobretudo em casa. Porque um jovem tem de saber gerir a mesada que os pais lhe dão. Tem de saber a diferença entre desejos e necessidades.
tem de saber o sacrifício que é e o esforço que é necessário fazer para atingir um determinado objetivo, que tanto pode ser comprar um telemóvel, como uns ténis, como uma viagem não sei aonde. Portanto, perceber que é necessário muito esforço para conseguir ter rendimentos, para depois não desperdiçar esses rendimentos. E isto é uma mensagem que eu acho que já começa a passar, mas ainda muito pouco, porque os próprios pais, eu verifico isso em milhares de famílias, os próprios pais também não sabem gerir as finanças lá em casa. São muitas as famílias que não sabem ao cêntimo ou ao euro quanto dinheiro é que entra em casa e, pior ainda, não sabem quanto é que gastam todos os meses e em quê. Portanto, quando os filhos não têm um modelo, estamos a perpetuar problemas geração após geração. E é isso que nós temos de mudar. Deixa-me dizer-te que graças a ti, graças ao Conta Poupanças, eu passei a ter um Excel que descarreguei, onde faço todos os registros. Portanto, estou a modernizar-me, uma vez que antes utilizava a velha agenda analógica em papel e que assim é muito mais prático. Aliás, há muitos ouvintes que têm a generosidade de partilhar contigo e connosco o modo como organizam as suas finanças mensais. Mas há pouco, quando estavas a falar sobre a utilidade de os pais partilharem com os miúdos, com os filhos, as dificuldades que por vezes se passa, pensas que na grande maioria das vezes, pensas que na generalidade procura-se colocar um filtro cor-de-rosa em tudo para... Porquê? Tem a ver, mais uma vez, com a tal questão da falta de literacia financeira. Ou seja, os pais têm vergonha de falar com os filhos sobre dinheiro. Em parte porque têm algumas dificuldades financeiras. Eu, como pai, eu tenho 2 filhos, eu não quero transmitir preocupações aos meus filhos em sentido financeiro. Se eu tiver dificuldades em pôr comida na mesa, eu não quero que eles saibam. Eu vou disfarçar o máximo que eu puder, eu vou tentar evitar que eles se apercebam disso. Mas, por outro lado, se eles não perceberem o que é a dificuldade, também não vão saber lidar com elas. E foi por causa dos teus filhos que tu começaste já? Que escreveste o livro? Claro, obviamente, porque eu só percebi que eu podia gerir melhor o meu dinheiro aos 45 anos. Repara todo o tempo que eu desperdicei desde que comecei a trabalhar aos 23 anos e a ter rendimentos que até eram acima da média. E, portanto, sempre fui aquele português típico do chapa ganha, chapa gasta. Não sei se é uma expressão utilizada em todo o país. Ou seja, eu posso aproveitar para te contar um bocadinho a minha história, que é, no fundo, o princípio de tudo e que acho que é comum a muitas famílias portuguesas, que é: eu queria ser jornalista, era o meu sonho. Por isso, parabéns, concretizaste. Consegui, não é? Podia não ter conseguido, mas fosse qual fosse a profissão, portanto, teria uma profissão com rendimentos. Tirei o curso de Comunicação Social, que era aquilo que eu queria, e comecei logo a trabalhar no sítio que eu mais queria trabalhar, que era na Rádio TSF. E, portanto, repara, aos 23 anos, acabo o curso, faço o estágio na TSF, gostaram do meu trabalho, fiquei logo e entrei logo para os quadros. Naquela altura, em 97, eu estava a ganhar 700 euros. Era uma pequena fortuna. Era 3 vezes o salário mínimo nacional. 140 contos, para quem se lembra dos contos. Os alunos que estão agora a ouvir isto não lhes dirá nada. Mas, pronto, era 3 vezes o salário mínimo nacional. E, portanto, eu ganhava bem para a minha idade. A minha mulher ganhava 1000 euros por cada 3 dias que trabalhava. Ou seja, era numa altura em que chovia dinheiro da Europa, uma coisa chamada Fundo Social Europeu. Então ela dava formação aos funcionários da Segurança Social, então corria todas as capitais de distrito, trabalhava 3 dias e recebia 1000 euros e fazia isto 2 vezes por mês. O que quer dizer que entravam em nossa casa 2.700 euros todos os meses. E perguntas-me tu, então, desse dinheiro todo que chovia em tua casa, quanto é que tu guardaste e juntaste? Já estás a adivinhar provavelmente a resposta. Quem nos está a ouvir também estará a adivinhar a resposta, que é 0. E o pior de tudo é que eu, sobretudo, e enquanto casal, achávamos que estava tudo bem. Porque aquilo que os meus pais me ensinaram foi: filho, nunca deves dever nada a ninguém.
Portanto, desde que eu não devesse nada a ninguém, não pedisse créditos, eu era uma espécie de Nobel da economia. Aproveito para interromper a história sem esquecer o fio condutor. Esta questão de termos um parceiro, um colega, não é, que partilha a mesma visão é fundamental, até porque muitas vezes as próprias relações falham por motivos de dinheiro, ou seja, esta saúde financeira é algo que é muito importante até ao nível das nossas próprias relações e como gerimos os nossos relacionamentos com amigos, com colegas de profissão, com namorados e portanto, desculpa, foi uma parte apenas porque estavas a falar que tu e a tua mulher à época então tinham esse tipo de descontração. Sim. Por falta de literacia financeira, achávamos que estava tudo bem. E eu acho que é um erro que muitas famílias cometem, e se calhar muitos jovens também, que é, eu agora tenho o meu salário, posso gastá-lo como eu muito bem entender, porque nem sequer tenho grandes despesas, ainda estou em casa dos meus pais, tenho casa, comida e roupa lavada, portanto, todo o dinheiro que eu ganho posso gastar. E pode gastar? Claro que pode. Agora, a questão é, eu só percebi tarde demais que eu podia ter juntado o dinheiro, podia ter posto o dinheiro a trabalhar para mim, podia investi-lo, poderia acumulá-lo, poderia ter tido um fundo de emergência, para quando a vida não nos corre tão bem como nós achamos que corre agora. O que é que aconteceu? Em 2008, e repara os anos que passaram, aconteceu uma coisa muito semelhante ao que aconteceu recentemente, que foi, houve uma crise económica muito grande, a Euribor duplicou, chegou aos 5%, e a prestação que nós pagávamos ao banco do crédito à habitação, de repente duplicou, passou de 400 euros para 800 euros. E eu verifiquei que daqui a 3 meses eu não tinha dinheiro para pagar a prestação da casa ao banco. Agora reparem, um jornalista da SIC, naquela altura já estava na SIC, na televisão, e uma professora no ensino público, como é que não têm dinheiro para pagar a prestação ao banco? Isto deixou-me absolutamente chocado. Entrei em pânico, Sozinho. não sabia o que fazer. Chegaste a essa conclusão sozinho? Bastou-me olhar para o saldo bancário, quer dizer, vou ao multibanco, porque não tinha sequer uma conta onde ia juntando o tal pé de meia que os nossos pais e avós nos ensinaram para fazer. Mas naquela altura, no princípio do século, havia muito esta ideia de que o futuro seria sempre risonho e que seríamos aumentados todos os meses ou todos os anos, não é? E, portanto, não havia, na minha cabeça, esta preocupação da poupança. Não é a poupança dos pobrezinhos, aquela coisa, porque eu disso nunca falei, que é, não vamos gastar eletricidade para nos aquecer, vamos usar uma mantinha, não vamos ligar as luzes, vamos acender uma vela, vamos comer latas de atum em vez de comer bife de vaca. Não é nada disso, ou seja, é gastarmos apenas em coisas que nós queremos e que precisamos realmente e ao melhor preço. Para quê? Para criar uma margem de lucro que me permita viver melhor o presente e planear o futuro. Isso nunca ninguém me ensinou. Então, repara, verifico que a minha própria casa está em risco, que afinal não era nenhum gênio financeiro e, portanto, corri ao banco, pedi ajuda, deram-me um período de carência, se calhar para muitos dos alunos que estão a ouvir isto ainda não sabem o que isso é, mas no fundo perdoaram-me alguns anos de juros para pagar mais tarde. Porquê? Porque os bancos não perdoam nada, não é? Eu vou ter de sempre de pagar tudo aquilo que está contratado, mas de repente voltei a respirar de alívio, portanto comecei a ter outra vez uma margem financeira e foi nessa altura que eu e a minha mulher nos sentámos à mesa e pensámos assim, mas espera lá, para onde é que tem ido o nosso dinheiro ao longo de todos estes anos? E começámos a fazer aquilo que disseste há pouco, da tal folhinha de Excel. Portanto, pode ser uma folha de Excel, como pode ser um caderno de papel e caneta, ou um lápis. O que interessa não é o meio, mas sim o fazer. Ou seja, fazer um orçamento mensal. Saber quanto é que eu ganho, quanto é que eu gasto e em quê. Ao cêntimo. Quanto mais rigorosos nós formos, melhores serão os resultados. E então, depois comecei a fazer uma outra coisa que foi negociar ou renegociar todas as despesas que eu tinha. Por exemplo, eu ligava para a empresa de eletricidade e dizia, olha, mas há aqui uma empresa que me faz mais barato.
como é que é? Vocês baixam-me este valor ou eu vou-me embora e mudo para outra empresa? Só um bocadinho. Então nós baixamos. Mas é só isto? Telecomunicações, os seguros do carro, seguro de vida, mesmo o crédito à habitação é possível mudar o crédito de habitação de um banco que nos faça mais barato, etc. E, portanto, eu lembro-me que só nesse ano eu consegui baixar as nossas despesas em 3.000 euros. Só a ser rebelde. Só a renegociar aquilo que eu já tinha. E melhor, em algumas situações, ficava melhor do que antes. Quando eu percebo isto, eu penso assim, e é aí que entra o facto de eu ser jornalista, porque eu podia ter qualquer outra profissão. Pedro, desculpa interromper. Tu aí já te dedicavas no jornalismo, as tuas peças já eram primordialmente sobre finanças? Nada, zero. Fazia tudo, acidentes de trânsito, manifestações, conferências de imprensa de políticos, internacional, tudo. Era jornalista e era o que aparecia no próprio dia. Mas foi aí que eu percebi, espera lá, se eu como jornalista, que tenho acesso à informação, não sei nada sobre isto, sobre como gerir o nosso dinheiro, deve haver imensos portugueses que estão na mesma situação que eu. E então eu propus, na altura, estamos a falar de 2011, ao meu diretor de informação, olha, eu gostava de fazer uma rúbrica a partilhar com os portugueses aquilo que eu tenho aprendido por experiência própria. E ainda não tinhas o Contas Poupança? Foi aí que nasceu o Contas Poupança, em que arranjámos um nome para essa rúbrica e eu achava que ia durar para aí 6 meses. Ok, vou falar da eletricidade, do gás, da água, dos seguros, vou falar das telecomunicações, vou falar dos combustíveis e acabou. Só que já vamos em quase 15 anos e continuo todos os dias a descobrir novas formas de nós pouparmos dinheiro ou então, no mínimo, de gerirmos de uma forma mais inteligente a forma como nós lidamos com o dinheiro. Porque não é só poupar mais, não é só ganhar mais, é nós assumirmos as rédeas da nossa vida financeira. Que nós não fazemos isso. Nós temos medo do dinheiro. Porquê? Porque nós não falamos sobre dinheiro, nós discutimos sobre dinheiro. No caso da família, como estávamos a falar há pouco, quer dizer, o dinheiro é uma das principais razões de divórcio. Mais um ditado popular, em casa onde não há pão, tudo raia e ninguém tem razão, não é? Exatamente. E, portanto, aí temos de ir à origem desse provérbio, que é casa onde não há pão. Não há pão porquê? É isso que nós temos de descobrir a resposta. Porque pode não haver pão se não houver trabalho. Pode haver uma situação de desemprego, pode haver uma situação de doença, pode haver situações extremamente difíceis. Agora, quando não há pão, porque nós não sabemos fazer pão, não sabemos comprar o pão, não sabemos cortar o pão, não sabemos aproveitar as sobras do pão, aí a culpa já é de quem? É nossa. Ou pode ser nossa. E como eu descobri que há muitas situações em que nós somos os responsáveis pela nossa má situação financeira, é que o Contas Poupança acabou por ter este sucesso. Porque muitas pessoas nunca aprenderam, nem nunca souberam, por exemplo, esta técnica simples de renegociar as despesas que nós temos. Olha, e eu, apesar de ver sempre o preço por quilo de todos os produtos... E por dose, e por litro, o que for. Nunca tinha percebido que 1 quilo de salmão é mais barato que 1 quilo, ou pode ser mais barato que 1 quilo de fiambre. Quando eu ouvi isso no podcast, que truques, isto é ao fim e ao cabo, é um truque, não é? Quer dizer, o truque é olhar para os preços e decidir se é um bom preço ou não. Porque é que isto está de ser um truque e não algo absolutamente normal na nossa vida? Porque assim, nós na nossa vida habituamo-nos a várias regras, às regras de trânsito. Eu não preciso que alguém me esteja constantemente a relembrar que eu tenho que parar no sinal vermelho e andar quando está verde. Eu não tenho de estar constantemente a ser relembrado que, se é uma passadeira, o peão tem prioridade. Portanto, eu quando vou às compras, não devia ser necessário eu ser relembrado que tenho de ver o preço por quilo, ou por dose, ou por litro. Vou dar-te um exemplo. Ontem fui às compras e o preço do fiambre estava a 19 euros
por quilo. E eu optei por não comprar. Podia ter comprado. E está tão caro. Mas não comprei fiambre. Comprei. Só que não comprei aquele fiambre. Fui aos embalados e esta semana optei por levar um embalado que eu gosto, se não gostasse. Não. É assim, se eu chegasse à conclusão de que as alternativas, eu não gosto das alternativas, eu aí tenho de decidir se compro ou não, mas conscientemente, e sei aquilo que estou a comprar e sei que se calhar vou ter de abdicar de uma ou outra compra nessa ida ao supermercado. E está tudo certo, não é? E todas as decisões estão corretas. Está tudo certo, O caso do salmão é muito engraçado, porque foi um dos que maior sucesso tiveram na internet, que é uma posta de salmão, neste momento também está caríssima, está também perto dos 20 euros. É assim, alguém que ouça esta entrevista, daqui a alguns meses ou anos, estes preços já talvez não façam sentido. Mas, por exemplo, uma técnica que eu aprendi a usar é, então eu vou comprar um salmão inteiro, que às vezes é a metade do preço, e depois peço para cortar em postas, peço para cortar em lombos, que é a parte mais cara, às vezes é 25 euros o quilo. Então eu compro o salmão inteiro, por exemplo, a 10 euros o quilo, Pedro, não e levo os filetes para casa e corto os lombos à medida que eu quero. Não és só tu, eu acho que depois desse foi um podcast, sério, foi no Sim, podcast, fiz um artigo no site contaspoupanca.pt e depois provavelmente também falei nisso no podcast. Foi um mundo novo, um admirável mundo novo que se abriu perante mim, sabes porquê? Porque mas não é tão óbvio. Mas alguém tem de dizer isto, só tu não é? é que chegaste lá, quer dizer, no meu caso, não, só foste tu que me Sim. ensinaste. Sim. Eu nunca tinha pensado nisso. E depois havia algo que também, se calhar, não sei, possivelmente é muito próprio de uma mentalidade enraizada, que é o não querer incomodar. Eu jamais teria tido a coragem de incomodar a funcionária, a senhora ou o senhor que estão a preparar mas é o trabalho dela. E simpaticíssimos. Quando eu disse... mas tu estás já... Claro, funcionou. agora não faço outra Podem vida. dizer mal de nós quando nós vamos embora. Olha, maravilhosos. Mas qual é o problema? É mesmo. E portanto, ao fim e ao cabo, até essa simpatia e essa predisposição muito importantes fazem-nos pensar que também isso é uma questão de educação alimentar, porque, não querendo entrar em polémicas, o salmão é uma escolha mais sensata do que comprar fiambre. É assim, isso depois não vamos entrar não por aí, vamos entrar porque em polémicas. Depois houve logo ali a claque do salmão selvagem e a claque do salmão da aquacultura e que é só antibióticos e aquela coisa, portanto não vamos por aí. Mas, repare, isto depois pode aplicar-se, e já vamos falar de exemplos mais adequados aos jovens que nos estão a ouvir, mas, por exemplo, se eu comprar 2 peitos de frango, que custam 7, 8, 9 euros o quilo, se eu comprar o frango inteiro é a 2,5 euros o quilo, e adivinha, um frango inteiro tem 2 peitos de frango, não é? Ou seja, coxas. por um preço muito mais baixo, Verdade. ainda levo 2 pernas, ainda levo o resto todo, as asinhas e tudo, e tenho lá os 2 peitos de frango. Portanto, repara que nós só temos de perceber como é que podemos fazer compras mais inteligentes. Um outro exemplo muito prático que eu uso com os meus filhos. Vais dar um exemplo mais próximo daquilo que tu dizias que era mais próximo dos jovens? Sim. Mas já reparaste que isso também é próximo dos jovens? Porque eles não vão comprar frango nem vão comprar salmão, não é? E depois, quando chegam à faculdade, passam fome porque não sabem gerir as suas próprias finanças. Também pode acontecer, sim, isso é verdade. Mas, por exemplo, com os meus filhos, sempre que eles querem comprar algo, por exemplo, tecnológico ou roupas de marca, porque é normal um jovem querer roupas de marca, e é normal querer um telemóvel, é normal querer uma PlayStation ou uma consola de jogos, etc. Eu às vezes fico surpreendido porque se calhar ensinei bem já, pelo menos o meu mais velho, que é, eu digo-lhe, olha, o que é que tu precisas? Precisas disto e não sei o quê. Então, olha, já vi aqui os preços, custa mais ou menos isto. Pai, mas vamos primeiro ver se existe em segunda mão, novo ou quase novo, no OLX, por exemplo. Ou na Amazon.
que agora as compras online e digitais são muito mais fáceis e os mais jovens espero que já façam disso um hábito, ou seja, já não vão ser os pais que vão ensinar isso, ou são eles que aprendem, ou já não vão ser os pais a ensinar isso. Pelo menos alguns. Portanto, eu já dou com os meus filhos a fazerem compras inteligentes, às vezes até mais inteligentes do que eu. Porque nós às vezes temos esta tendência de facilitar. Ok, então onde é que é mais rápido? Ok, vamos ali àquela loja do hipermercado que tem os eletrodomésticos todos, etc. Ok, mas depois vamos ver aquele preço e encontramos noutra loja online ou de outra maneira o mesmo produto, ou às vezes até melhor, por um preço mais baixo. Roupas de marca, às vezes roupas que nunca foram usadas ou foram usadas uma vez. Quem nos vir com aqueles ténis de marca vai saber quantas vezes é que já foi usado, não é? Pois entra dentro do nosso perfil, não é? Há pessoas para quem isso não é opção e há outras para quem já é cada vez mais uma opção. Não apenas isso, mas também o fazer dinheiro. A quantidade de tralha, desculpa utilizar esta expressão, que nós às vezes temos em nossas casas, de roupas que nunca vestimos. Algumas ainda têm as etiquetas da compra, porque chegámos a casa e afinal não nos ficou bem, ou porque engordámos 2 quilos e já não nos serve. E, portanto, às vezes temos roupas novíssimas em casa arrumadas, a ganhar mofo ou ficarem lá completamente paradas, que é assim, eu acho que a geração mais nova já sabe que pode vender essas coisas para comprar aquilo que lhes interessa. Deixa de interessar, voltam a vender. Portanto, a economia circular é algo fundamental, cada vez mais, e sobretudo para esta nova geração. Porque para os mais velhos, para os pais e para os avós, este conceito de economia circular já vai ser difícil de absorver. Mas para os mais novos é um conceito absolutamente fundamental que entra dentro deste contexto de gerirmos o nosso dinheiro de uma forma mais eficiente e mais inteligente. E sustentável. Porque a questão da sustentabilidade, eu penso que os jovens, felizmente, têm tido uma postura bem mais ativa e rebelde em relação a questões que não são alienáveis, não é? Que não se pode continuar a fingir que não são prementes. E, portanto, a economia circular é fundamental para enfim, fazermos escolhas mais sustentáveis e o vender, o utilizar produtos praticamente novos. Sim. E quando uma coisa se estraga, pensamos logo em deitar fora e comprar um novo, porque não arranjá-lo, porque não adaptá-lo, porque não ver se há outras soluções, comprar em segunda mão o aparelho que queremos substituir. Portanto, temos tantas opções, nós só temos é de abrir um bocadinho a janela do nosso mundo e não ficarmos apenas naquilo que nos ensinaram ou na nossa preguiça, porque infelizmente em Portugal há muitas famílias que para além dos filhos ainda têm a dona Inércia a viver lá em casa. E portanto, aquela dona Inércia que é, isso depois dá-me trabalho, eu podia evitar pagar comissões no banco, mas depois isso é muito complicado, eu já lá tinha conta há tantos anos. E portanto preferem, eu costumo dar esta comparação, é que cada vez que nós não fazemos nada, é como se estivéssemos a pegar na nossa carteira, vamos à janela ou à varanda e tiramos notas de 5 e de 10 e de 20 e atiramos cá para baixo. Ou seja, nós na vida real não faríamos isto. Então porquê é que fazemos isto quando ainda por cima estamos a dar essas gorjetas a grandes empresas multinacionais, algumas estrangeiras, que ganham milhões e milhões, centenas de milhões, têm centenas de milhões de euros de lucro todos os anos, e depois ganhamos pouco. Quer dizer, ganhamos pouco e ainda por cima somos maus para nós. E muitas vezes nem sequer sabemos, e eu vou-te confessar que tinha 20 e tal anos, mais até, não te vou confessar nada porque já estou a ficar envergonhada de verbalizar isto. Percebi a diferença entre salário bruto e salário líquido. E, portanto... e não és a única. Aliás, temos essa vergonha conjunta. Não te sintas mal, porque eu passei exatamente por isso. Aliás, passei por uma vergonha, que foi quando eu mudei para a SIC, e quando me convidaram para sair da TSF para a SIC, propuseram-me um salário.
E eu fiquei contente com o salário. Pareceu-me bem, aceitei a proposta, trabalhei aquele primeiro mês, depois fui ver o meu salário, caiu na conta e não era aquilo que me tinham falado. Lá está a diferença. Eu disse, então, mas não foi isto que nós combinámos? Eu disse, não foi o que combinámos. Foi, está aqui, é o salário bruto. Portanto, agora é preciso descontar para a Segurança Social, é preciso descontar para o IRS, portanto, isso é o líquido. Pedro, porquê é que nós temos que pagar impostos? Os teus filhos nunca te perguntaram isso? Eu já lhes expliquei, antes que eles perguntem. Sim, também explicas isso porque, muito repara, bem. eu apercebi-me desta grave lacuna na sociedade portuguesa, porque eu acho que ainda há muitos adultos que não percebem porque é que têm de pagar impostos. No caso dos jovens ainda é mais grave. E eu apercebi-me disso quando uma vez recebi uma mensagem de alguém muito novo, com 20 e tal anos, que me disse, Pedro, eu gosto muito das dicas que dá, do IRS e essa coisa toda, eu aproveito isso tudo, já me foi muito útil, mas há uma coisa que ainda ninguém me explicou, que é, eu não trabalho no Estado, nem trabalho para o Estado, nem o Estado trabalha para mim. Então, porquê é que ele fica com uma parte substancial do meu salário, que sou eu que trabalho, não é o Estado que trabalha, porquê é que eu tenho de dar de bandeja, de graça ao Estado, 25%, 30%, 35% daquilo que é o fruto do esforço do meu trabalho. Ele não compreendia. Agora, repara, todos nós temos de perceber que, se quisermos viver numa sociedade organizada, alguém tem de pagar por isso. Imagina, por exemplo, que recebíamos todos o nosso salário bruto. Mas depois, desse salário bruto, eu tinha de pagar a um polícia para patrulhar a minha rua e a minha casa. Tinha de pagar a um professor de cada disciplina para dar aulas aos meus filhos de cada uma das disciplinas. Tinha de ser eu a pagar. Tinha de pagar aos assistentes na escola, tinha de pagar aos bombeiros um bombeiro para estar sempre de prevenção para o caso de eu precisar dele, tinha de pagar a um médico para ele estar sempre de prevenção para o caso de eu estar doente, tinha de pagar a um juiz, a um advogado para estar sempre disponível sempre que eu tivesse um problema. Portanto, repara, eu não conseguia ter dinheiro para isso tudo. Ninguém teria dinheiro para isso tudo. Então, o que é que a sociedade moderna, quer dizer, não é bem moderna, isto já vem do tempo dos reis, não é? Nós tínhamos de pagar para ter determinados serviços. Portanto, quando eu pago impostos, eu comparo isto a pagar o condomínio. Porque é que eu pago condomínio? Enfim, os jovens que nos estarão a ouvir ainda não pagam condomínio, mas pronto, quando eu vivo num apartamento, é preciso que alguém cuide das partes comuns do elevador. Se o elevador avaria, é preciso arranjá-lo, é preciso limpar as escadas, é preciso tratar da segurança, é preciso mudar as lâmpadas quando estão fundidas. Portanto, todos contribuem de acordo com a permilagem do apartamento, ou seja, a percentagem do apartamento dentro do prédio. Daí que também quem ganha mais tem de pagar mais. Exatamente. Quem ganha menos, paga menos ou nada. Quem ganhar o salário mínimo nacional não paga IRS, está isento. E às vezes as pessoas nem se apercebem disto. Portanto, dizem, eu pago impostos. Não, não paga. Quer dizer, paga outros impostos. Paga o IVA, paga o IUC, paga uma série de outras coisas. Mas IRS, mais de metade da população portuguesa, ou cerca disso, não paga IRS. Portanto, recebe o salário bruto. Não é? Com a exceção de que descontam um pedacinho para a Segurança Social. Portanto, 11,5%. Mas isto para te dizer o quê? Que há países que organizam isto de outra maneira. Em Portugal é assim, é de acordo com a permilagem dos nossos rendimentos. Se ganharmos muito, pagamos mais. Se ganhamos pouco, pagamos menos. Mas é a forma de o Estado, bem ou mal, não vamos entrar por aí, ter os serviços que são essenciais para que a sociedade funcione. Para eu ter estradas para ir ao trabalho, para ir à escola, para deslocar-me, para visitar a família, para voltar para casa, para ir a determinados sítios. Eu preciso das estradas, preciso que alguém arranje os buracos quando é necessário, preciso dos hospitais, preciso das escolas, preciso de tudo isso. Por isso é que é tão grave alguém dizer que não quer pagar impostos ou fugir aos impostos. Não estou a dizer para gostarmos de pagar impostos. Ninguém gosta de pagar impostos. Mas devia ser algo natural. Por exemplo, o meu nome é Anderson, de família, é um apelido sueco.
E nos países nórdicos, se alguém mencionar sequer a ideia de fugir aos impostos, começam a olhar para ti como se tu fosses um criminoso. Mas como é que é possível tu quereres viver em sociedade e não pagares impostos? Mas o que é isso? É impensável. Aqui em Portugal vivemos numa sociedade em que quem consegue fugir aos impostos é quase uma espécie de herói tipo Robin dos Bosques. E, portanto, isto é uma visão muito perigosa, que entronca no facto de vivermos num país onde a experiência que nós temos é que às vezes os impostos são mal gastos, mas isso é outra questão. Agora, que é necessário nós pagarmos impostos e pagarmos segurança social para termos uma reforma mais à frente, quer gostemos, quer não, é absolutamente fundamental e faz parte das regras de vivermos na sociedade em que nós queremos viver. E é muito importante que os jovens percebam isto o mais cedo possível para não encararem isto como um castigo, mas como algo perfeitamente normal. Numa sociedade em que queremos todos viver, uma sociedade democrática, e eu estava a ouvir e estava a pensar, pois, se nós tivermos realmente uma noção clara, se tivermos literacia financeira, porque é o grande chavão e muitas vezes nós nem paramos para perceber que literacia financeira se trata de ler, compreender números e contas, nós também poderemos então, com mais propriedade, dizer ou compreender se gastam bem ou não os dinheiros dos impostos. Claro, pois é a sociedade a funcionar. Exatamente. Mas deixa-me só dizer-te isto, que é, antes de continuares, se nós conseguirmos gerir bem a nossa casa e as nossas finanças pessoais, isso já é uma condição essencial para depois percebermos também se o Estado está a gastar bem ou não os nossos recursos. Qual é o problema, na minha opinião, que pode estar errado, é que os governantes, em Portugal e nos outros países, são o resultado da sociedade que temos, porque eles vêm da sociedade. E, portanto, se eles não sabem, estou a generalizar, como é óbvio, claro, se os governantes não sabem gerir, não foram ensinados a gerir bem o seu próprio dinheiro, a ter literacia financeira para fazer escolhas inteligentes e racionais, eficientes, quando chegam ao governo e têm de lidar com milhões, eles vão continuar a cometer os mesmos erros que cometem com as suas finanças pessoais. E, portanto, enquanto não houver, de facto, literacia financeira em toda a sociedade, os erros que nós cometemos com 100 euros são os erros que vamos cometer com 100 milhões de euros. Temos de mudar o paradigma e, se houver mais literacia financeira, quer a sociedade vai estar mais apta a avaliar e a exigir mais por parte de quem decide, como também vamos ser melhor governados porque saberão gerir melhor o dinheiro, seja muito, seja pouco. Pedro, não vou tomar muito mais do teu tempo, mas gostava muito de aproveitar esta oportunidade para te pedir para partilhares com os nossos jovens que são empreendedores, que querem montar o seu próprio negócio, o que é que eles devem mesmo ter em consideração, além dos prazos para pagar, os descontos para a segurança social, trimestral, tu explicas isso tudo muito bem, colocar os lembretes, mas qual é que é o erro número 1 que alguém que tem um negócio por conta própria comete? Misturar conta pessoal com conta da empresa? Eu acho que temos de ir um bocadinho atrás para responder essa pergunta, que é, nós não somos um país de empreendedores. A forma como colocaste a pergunta dá a entender que os jovens vão ter todos a sua empresa. Isso não está a acontecer, porque, para já, o país, as famílias e a sociedade deitam abaixo quem quer empreender, quem quer arriscar, porque é sempre, olha, tem cuidado, vê lá no que é que tu vais meter, olha que isso vai ser muito difícil, isso vai correr mal. Posso dar a deixinha popular, mais vale o mal conhecido do que o bom por conhecer. Conheces este? É um bocadinho como mais vale o pássaro na mão do que coisa a voar. E repara, mesmo o único provérbio que eu conheço, pode haver e eu não conhecer, que tem a ver com o apelo ao investimento,
que é quem não arrisca, não petisca. Agora repara a nossa mentalidade pequenina. Quem não arrisca, não petisca. Até quem arrisca, o resultado expectável é uma coisinha pequenina que é petiscar. Podia ser quem não arrisca não fica rico, quem não arrisca não vive num palácio, quem não arrisca enfim, qualquer coisa grande. Claro. Não, é quem não arrisca não petisca. Portanto, eu vou arriscar para quê? Para petiscar? Portanto, tudo nos deita abaixo. E então, há uns heróis, que são alguns jovens portugueses e menos jovens, que decidem, não, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, eu acho que isto vai resultar, eu vou avançar. E depois é só entraves atrás de entraves, burocracias, licenças, uma série de coisas. Portanto, não há um ecossistema em Portugal que faça com que os portugueses se sintam à vontade para investir e arriscar. E depois, quando arriscam e começam a ter alguns resultados, também sabemos que os impostos comem uma fatia de leão desses lucros, o que leva à fraude e à evasão fiscal. E, portanto, quem de facto avança são heróis. E por isso é que há cada vez mais jovens que, em vez de arriscar cá, se é para arriscar, vão arriscar lá fora e emigram. E vão tentar uma vida diferente, ou seja, com as mesmas qualificações dos colegas que ficam, vão ganhar o triplo ou 4 vezes mais, fazendo exatamente as mesmas coisas que eu faria se ficasse aqui em Portugal. E, portanto, este é o grande desafio, que é dizer a esses jovens que vale a pena arriscar, sobretudo quando são novos e têm a rede familiar. Ou seja, se tudo correr mal, vamos pensar no pior cenário. Correu mal, ok, não vais ficar a dormir na rua, voltas para a casa dos pais. Os jovens estão a sair de casa dos pais aos 35, 36, 37 anos, que é impensável, por exemplo, nos países nórdicos, que aos 20 anos já têm a sua casa própria e já às vezes são os pais que se queixam que eles já não querem saber dos pais, ou qualquer coisa do género. Portanto, a minha resposta vai neste sentido. Arrisquem com cabeça, pensem bem naquilo que estão a fazer, não tenham medo de investir, de arriscar, mas seja qual for a decisão, que é trabalhar por conta de outrem, ou tornarem-se empresários e arriscarem, seja cá dentro, seja lá fora, comecem o mais cedo possível a preparar o vosso futuro. Eu só percebi isto aos 45 anos, porque as reformas, quem se reformar nos anos 50, em 2050, previsivelmente, isto é um cenário trágico, vai ter como reforma menos de metade do último salário. O que quer dizer que, muito provavelmente, vão ter uma velhice miserável. O equivalente aos velhotes que conhecemos hoje e que têm reformas de 300 e 400 euros. Isto é assustador. Portanto, por eu ter percebido isso, eu comecei a fazer um PPR para o meu filho, mais novo com 8 anos, e para o meu outro filho com 16 anos na altura. Porque era o que eu devia ter começado a fazer com os meus 23 anos assim que comecei a trabalhar. Uma parte do meu salário devia ser para começar a investir no meu futuro e aproveitando aquilo que eu costumo dizer que são os milionários do tempo, que são os jovens. Podem não ter dinheiro, mas têm tempo. E é uma coisa que nós mais velhos temos cada vez menos e eles ainda têm muito. Portanto, devem aproveitar esse tempo para investir o máximo que puderem e aproveitarem o efeito dos juros compostos, que provavelmente é um conceito que vão aprender em matemática, se não aprenderam já. Mas, em vez de ser apenas uma equação matemática, é fazer contas. Há vários simuladores na internet, que é, se eu investir 100 euros desde os 25 anos, há uma taxa de juro, por exemplo, 6, 7 ou 8%, que é perfeitamente viável em determinadas ferramentas financeiras, que eu explico no livro Começa Já, não é? Tem lá várias opções, vão chegar à idade da reforma com 300, 400, 500 mil euros, que é uma coisa que para nós, na nossa geração, era impensável sonhar com esses valores. Estamos a falar de 50 euros por mês, 100 euros por mês, se começarem o mais cedo possível. Agora imagina, se pais, professores ou não, se pais, assim que nasce uma criança, fizessem logo um PPR ou começassem a investir num ETF, que é uma coisa que também explico no livro o que é, não vamos explicar agora, começassem, assim que um filho nasce e tem um NIF, é começar logo a investir no futuro deles, se tivermos essa possibilidade. Agora já começamos a ter literacia financeira. Os meus pais sabiam lá o que era um PPR, ou um ETF, o que era investir em bolsa, ou mesmo os certificados de aforro.
Quer dizer, isto são tudo conceitos que nós agora estamos a começar a conhecer. Porquê? Porque fala-se cada vez mais em literacia financeira. A informação está disponível no Google, está disponível em livros, está disponível em podcasts, está disponível no YouTube. Portanto, nenhum jovem pode dizer hoje: eu não sabia dessa informação, ou eu procurei e não encontrei. Isso hoje em dia é impensável. Qualquer jovem, menos jovem, que queira saber alguma coisa sobre alguma coisa, vai encontrar. Portanto, já não pode dar a desculpa de nunca ninguém me disse, eu não sabia que isso existia, porque agora já sabe, já se fala mais sobre dinheiro e, portanto, só não vai fazer ou só não vai conhecer se não quiser. Fazer é outra questão, que depois depende dos nossos rendimentos, mas mesmo que não tenhamos esses rendimentos agora, assim que os tivermos, pelo menos já sei o que fazer com o dinheiro quando eu o ganhar. Agora estou em casa dos pais, não tenho rendimentos, mas eu já devia saber agora, com os meus 16, 17, 18 anos, que assim que eu tiver o meu primeiro salário, esta é a estratégia que eu vou seguir para atingir estes resultados. E eu acho que a próxima geração, ou esta geração, já vai ter esta mentalidade. E é isso que me deixa aqui alguma esperança em relação ao futuro. E eu gostava muito de me reformar daqui a cerca de 15, 16, 17 anos, que já não fosse necessário sequer falar sobre este assunto. Infelizmente, acho que vou ser desmentido pela realidade, ainda temos um longo caminho pela frente, mas pelo menos já estamos a dar alguns passos neste sentido e esta entrevista é uma prova disso. Isto não é uma entrevista, isto é uma conversa, porque eu falei quase tanto como tu. O importante é importarmos e pesquisar informação, porque ela está acessível e informação, de facto, é aquilo que nos permite tomar decisões de forma mais acertada, talvez, ou consciente, pelo menos. E, sobretudo, aproveitar o conhecimento que estamos a receber na escola para lhe dar utilidade prática, porque foi uma coisa que não aconteceu com aquilo que me ensinaram, quer na escola, quer na universidade, que é muita teoria, mas depois nunca consegui descobrir, ou por falha minha ou por falha do sistema de ensino, como é que aquilo se aplica quando eu começar a trabalhar e começar a tomar decisões que de facto têm impactos, quer no meu presente, quer no meu futuro. Portanto, sempre que aprenderem alguma coisa é como é que eu vou aplicar isto na minha vida, como é que isto me pode beneficiar no futuro, o que é que eu vou ganhar se eu fizer isto ou o que é que eu vou perder se não fizer nada. E eu acho que esse conhecimento neste momento já começa a estar disponível. Pedro, obrigada pelo Contas Poupança, pela rubrica no jornal, pelo site, pelos podcasts e por esta conversa. Foi um prazer. Esperamos que esta conversa vos seja tão útil como foi para nós e que sirva de mote para abordarem a literacia financeira com os vossos alunos e alunas. Obrigado e até breve.